Pronto? Bom dia a todos, colegas. É uma satisfação imensa estarmos aqui novamente, mesmo que nesse formato de janelinhas, né? Mas, de certa maneira, podendo nos alimentar, né, do que a gente mais gosta de fazer, que é a arte da psicanálise, né? E hoje nós temos a imensa satisfação em receber o Dr. Celso Guntfreund, que eu não sei se eu pronunciei muito corretamente, você me desculpa, né? Mas é uma grande satisfação recebê-lo e com certeza o número de adesão foi exatamente pela sua pessoa, pela forma como você comunica, de uma forma muito clara, muito próxima, e isso, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença para nós que estamos sedentos sempre de um conhecimento a mais, de uma troca, de uma experiência emocional, né? Então, como presidente do núcleo atualmente, já quase terminando a gestão, né? Mas agradeço demais a sua generosidade em estar conosco, né? E eu desejo que nós tenhamos um momento muito especial. Então, agora eu passo a palavra à Vânia, que vai fazer a apresentação do núcleo, né, e da biblioteca. E depois, em seguida, eu volto, a Vânia termina, eu volto a palavra para a Gisele, que vai apresentar o Dr. Celso com toda a experiência e o currículo dele profissional. Então, Vânia, podemos começar. Pode ativar seu som, Vânia. Tem alguém aí? Pronto, já. O meu coordenador técnico aqui me ajudou já. Bom dia a todos. Estamos aqui iniciando hoje, esta manhã, onde teremos o prazer de receber o Dr. Celso, assim que fala, né, Celso? Então, é uma alegria, uma aprovação da comissão de biblioteca, né, do núcleo de psicanálise de Maria Região. Né? Fala um pouquinho mais perto do fone. Do fone, tá? Isso. É melhor? Então, a comissão de biblioteca, né, no momento, composta por mim e pela Gisele, né? Faz parte é uma das comissões do núcleo, né, que tem várias, por sinal, né? Então, assim, a nossa biblioteca, ela nasceu junto com o núcleo, né, em 1981, né? Mas ela passou a ser oficialmente, foi formalizada oficialmente junto com o núcleo em 1994, certo? E atualmente ela tem pouco mais de 1000 exemplares no acervo, né? Além de exemplares de livros, né? Ô, Vânia, seu som não está saindo. Não, por que será? Melhorou agora, pode falar. Melhorou. Falar mais perto, acho. Isso. A gente tem mais de 1.100 exemplares, né? E além de acervos também, outros tipos de acervo, de vídeos e coisas, né? Então, aí estão as fotos da nossa biblioteca,
sinal, eu acho que é uma biblioteca assim, não é tão enorme, mas que tem um valor muito grande, né? E um material muito disponível ao consumo, né? Aqui, essa foto é da recepção, né? Tem uma sala de reunião. Ficou baixo de novo. Isso, uma sala de reunião do núcleo. Então, essa é a apresentação do núcleo e do espaço dentro da biblioteca, né? E, bom, então essa nossa biblioteca é a biblioteca que leva o nome do nosso pioneiro, a Biblioteca Alfredo Minotti Colucci, né? E que nasceu com o núcleo, certo, gente? Então, nós temos o prazer de estar reinaugurando, né, nosso, que antigamente eram as noites de biblioteca, agora acho que nós vamos passar a ser as manhãs de biblioteca. Então, é uma alegria, né, estar retomando esse evento, e particularmente com vocês, né, eu gostaria de passar isso. Ok, obrigada, Vânia. Alegria estar aqui. Sim, verdade. Bom dia a todos. Realmente é uma alegria muito grande. Meu nome é Gisele, já, né, para quem não conhece, mas a Silvânia e a Vânia já falaram. Também sou membro do Núcleo de Psicanálise. Eu e a Vânia coordenamos a biblioteca, temos a Natane, que é a nossa bibliotecária. Vocês viram aí as fotos da biblioteca, a nossa linda biblioteca. Eu e a Vânia somos da geração do grupo que fundou a biblioteca. Isso nós começamos esse trabalho em 2005, né? Faz um tempinho, né, Vânia? E eu estava preparando a apresentação do Celso e aí eu fui dar uma olhadinha para relembrar que período que o Celso tinha vindo a Marília. E Celso foi exatamente em setembro de 2018. Coincidentemente, setembro. Dia 22 e 23. Hoje é 26. Que bacana, né? E eu me lembro, assim, foi um encontro muito produtivo, muito agradável. E querendo repetir a dose, e justamente pensando nisso, nós começamos em fevereiro deste ano a conversar e a planejar a vinda do Celso para Marília. Era para ser em maio, e aí, de repente, todo mundo foi surpreendido pela pandemia. Não preciso nem contar o que aconteceu, todo mundo já sabe o que aconteceu aí depois da pandemia. E aí, o mais interessante, né, porque a gente foi se adaptando, e aí a gente agora também tinha um desafio que era o lançamento de um livro. Como é que a gente faz o lançamento de um livro nesta situação, né, em plena pandemia? E acho que deu certo. As pessoas conseguiram, com antecedência, adquirindo, enfrentando a greve do correio também. Então, teve tudo isso. E a gente vai se adaptando, mas continuando a vida. Acho que é o mais importante, né? O livro do Celso, mais relato, menos metapsicologia, para quem não conseguiu ainda ter o livro, esse é o livro. Ele faz parte de uma série da editora Artes e Ecos, é uma série que se chama Série Escrita Psicanalítica, onde eles propõem essa escrita artesanal criativa. Então, eu acho que isso é muito importante também para o trabalho da psicanálise, e acho que o Celso vai poder fazer essa correlação desses artesãos da escrita e artesão psicanalítico, né? E também nós estamos num evento que a gente pode dizer que é uma série também, que são série
da Noites de Biblioteca, do Núcleo de Psicanálise, que agora é uma manhã de biblioteca, mas a gente tem esse evento que a proposta dele era trazer autores ou pesquisadores e ter esse contato, promover esse contato com o público, esse diálogo, para falar da obra produzida ou da obra que aquele pesquisador tanto estuda, enfim. Então, eu achei muito bacana que a gente está falando de uma série, né, de um trabalho lá da Artes e Ecos, e também temos aqui a reinauguração da Noites de Biblioteca, graças aí ao lançamento do livro do Celso, que motivou todo esse movimento. E a presença de todo mundo. E também, né? As noites amanheceram, né, agora? As noites amanheceram. Exato. Bom, o Celso não poderia realmente, pelo currículo, pela história dele, ficar de fora dessa série escrita psicanalítica, porque o Celso é escritor, poeta, e realmente ele tem um trabalho bastante criativo, livre, então, pelo que eu entendi da série, ele não poderia ficar de fora. O Celso Gutfreund, ele é gaúcho, ele nasceu em Porto Alegre, e é psicanalista, psiquiatra da infância, adolescência e adulto. O Celso tem 39 livros publicados, ele tem prêmios que ele foi também indicado e premiado, como o Prêmio Jabuti, Prêmio Açorianos de Poesia. Ele tem livros editados e traduzidos em outras línguas também, como inglês, francês, espanhol, chinês. Ele participa do Clube de Escritores da Lighthouse dos Estados Unidos, da Associação Gaúcha de Escritores. Enfim, ele tem uma experiência larga, importante, também na clínica psicanalítica. E eu acho que hoje a gente vai poder aproveitar muito da fala dele, sobre a obra dele, sobre o livro, sobre o trabalho, a maneira com que ele exerce essa função. Ele também faz parte, nem falar em função, ele também tem função didática na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, e ele pertence à Sociedade de Porto Alegre. Então, Celso, com você, espero que seja uma manhã bastante proveitosa para todos nós e que a gente possa despertar o nosso artesão interno também. Bom, obrigado, Gisele. Bom dia a todos. Para mim é um prazer e uma honra voltar a Marília, né? Dessa vez eu voltei em voo direto, né? Porque há 2 anos atrás fiz uma correspondência, né? E agora o voo foi direto, sem turbulências nenhuma, né? Embora a gente tenha atravessado muitas turbulências, né? Para chegar até aqui, como a Gisele colocou. Eu começo agradecendo, né? O Núcleo de Psicanálise de Marília, agradeço a Gisele, agradeço a Silvana, agradeço a Vânia, o Sidney que está aqui nos assessorando, agradeço a vocês por esse convite, não é? Um escritor uma vez disse que fazer uma palestra ou fazer um livro pode não ser muito complicado, o difícil é fazer o segundo, né? Ou ser convidado novamente, né? Então, eu fico muito feliz porque agora, segundo ele, atingimos esse patamar, né? De ir lá uma vez e reincidir. Se tudo correr bem hoje, a gente já deixa marcado, então, para setembro de 2022, não é? O nosso próximo encontro, provavelmente presencial, assim esperamos todos, né? É o encontro da primavera, hein, Celso? Encontro da primavera, exatamente. Exatamente. Tipo uma bienal, né? Porque a cada 2 anos a gente se reencontra, né? Mas é uma alegria, realmente, para mim, poder reencontrar vocês. Eu que agradeço as palavras generosas e acolhedoras e queridas de vocês. E agradeço pelo convite e pelo convite a mim e a minha família, né? Eu digo a minha família porque os livros, eles são a família da gente, né? Eles são como filhos, né? Que a gente vai, enfim, parindo, não é? A muito custo, com muita dificuldade, depois criando, não é? O que também é difícil. E vocês me acolheram junto com o livro e eu sou muito grato a isso, né?
Esse livro, então, como disse a Gisele, ele faz parte dessa série e ele tinha um lançamento presencial marcado para Porto Alegre, né? Em abril, né? E fomos surpreendidos por essa pandemia, o lançamento presencial não houve, e de lá para cá eu venho apresentando o livro dessa forma, né? Nos lugares que me convidam, onde eu tenho oportunidade, né? Junto aos amigos de Marília agora. É interessante isso, a gente voltar a falar de um livro, né? E voltar a falar do mesmo tema, né? Isso me remete a uma história que eu gosto muito, eu não me lembro se eu contei essa história 2 anos atrás, mas quando eu tive a oportunidade de passar uma temporada na França, uma das coisas boas que eu tive lá, e as coisas melhores que a gente tem na vida são os amigos, né? São os laços, são as redes que a gente faz, né? Isso é o que tem de melhor e é a nossa saúde mental, né? Acho que a nossa saúde mental ela está muito ligada. Esses dias mesmo, conversando com um neurologista, numa situação social, assim, ele me disse, tu tá por dentro das últimas pesquisas de prevenção de problemas cognitivos e coisa e tal? Eu disse, olha, eu não estou por dentro de pesquisas dessa ordem, eu estou na psicanálise, a gente fica subjetivando, a gente não faz essas pesquisas epidemiológicas objetivas, mas o que tu tem para me dizer? Ele me disse, não, as coortes, os exames epidemiológicos têm mostrado que o que tem mais de preventivo é poder comer folhas verdes. Interessante, folhas verdes, né? Até desde então eu tenho comido salada 2 vezes por dia, né? Aí ele disse, poder tratar a angústia e a depressão, né? Poder se tratar. Eu disse, bom, isso eu já faço há milhões de anos. Os resultados são mais ou menos, mas pelo menos eu faço, né? Pelo menos eu tento, né? E ele falou que o terceiro fator é a nossa rede, né? São os nossos amigos, é a nossa matriz de apoio, né? Eu achei isso muito interessante, né? Aparecer, né, numa coorte objetiva neurológica. Então, a minha matriz de apoio tem me chamado e dentro dessa minha matriz de apoio na França, eu fiz uma grande amizade com um professor que, infelizmente, já tinha bastante idade, há poucos anos ele nos deixou, não é? Que era o Dionísio Toledo, um professor de literatura brasileira na Sorbonne, né? Que tinha sido expurgado nos anos 60 pela ditadura e se restabeleceu na França. E o Dionísio Toledo, por sua vez, tinha sido aluno do Roland Barthes. O Roland Barthes, filósofo, escritor, sempre foi um dos meus ídolos, desde a adolescência. Assim, né? Eu sempre fui apaixonado pelos textos do Roland Barthes. Assim. Mesmo pelos textos que eu não entendia direito. Assim, eu lia, não entendia direito e achava aquilo espetacular. Né? E eu fiquei muito curioso, né, de conhecer alguém que conhecia o Roland Barthes e sempre eu pedia histórias do Roland Barthes para o Dionísio Toledo, que tinha sido aluno dele na Escola de Altos Estudos, que tinha convivido com ele. E a história que mais me marcou, que ele contou do Roland Barthes, é que o Roland Barthes era um sujeito quieto, que falava pouco, porque ele não gostava de se repetir. Né? Ele não poderia ter sido psicanalista, logicamente, né? Porque nós vivemos de repetir, de ouvir, até que a gente consegue uma coisa nova. O Roland Barthes não era assim. Então ele dizia, olha, se eu tenho uma coisa nova para dizer, eu digo, se eu não tenho, eu não digo. Mas como professor, aí é que entra o nosso detalhe, como professor ele também era assim. Né? Ele jamais se permitia repetir a mesma aula. E como o programa dele era sempre o mesmo, ele tinha que falar sobre o século XVIII, o que ele fazia? A cada ano, ele contava o século XVIII de uma forma diferente. Então, ele dava a sua aula, ele apagava a sua aula e ele passava a estudar o tema de uma outra forma. Então, um ano era pelo vestuário, no outro ano pela arquitetura, pela música, pela literatura, e eu achei isso fantástico. Assim, né? Achei uma metáfora também da saúde mental, né? Porque a gente busca ser a gente mesmo, né? Acho que não tem traço maior de uma cura, entre aspas, psicanalítica, do que a gente encontrar o que a gente é, né? Poder se sentindo ser, né? Para usar, ou sendo, né? Para usar a expressão do Winnicott, né? E quando a gente é original, né? Porque ninguém é igual, né? A gente pode ser parecido, mas igual a gente não é. E aí eu pensei assim, vou adotar esse estilo do Roland Barthes, né?
falarei pouco e nunca farei a mesma apresentação, né? Comigo não deu certo, eu falo muito, não tenho coisas muito originais para dizer, não é porque não sou o Roland Barthes, né? Mas de vez em quando me surgem algumas coisas novas, né? Eu sempre busco isso, né? E de uma certa maneira eu vou iniciar ou continuar a nossa fala de hoje de uma forma nova. Porque esse livro eu gosto de apresentar lendo trechos do livro. Ele é um livro muito substantivo. Ele é um livro que defende muito, como eu tenho tentado nos meus livros, assim, né? Juntar a psicanálise com a arte, buscar uma expressão mais artística, mais original, porque eu acho que a gente resgata, né, o artista que existe em nós. Então é muito difícil tu falar sobre a arte, às vezes é mais interessante tu mostrar a arte que está no livro. Então, de uma certa maneira, eu vou fazer isso. Mas vai ter uma primeira parte que ela é absolutamente original, que foram 2 poemas que eu escrevi nesta semana, pensando no nosso encontro, e que é o meu momento Roland Barthes, vamos dizer assim. Eu estou falando do mesmo tema que eu já falei várias vezes esse ano, mas de um jeito inédito, de um jeito diferente, de um jeito que eu nunca falei. O primeiro poema, ele é um poema que parte da seguinte situação, né? Nós somos frutos de encontros, tá? É claro que nós temos um aparelho mental, com o seu lado constitucional, não é? Com todo esse aparato que Freud, baseado em autores anteriores e que todos os psicanalistas posteriores vão nos descrever, nós somos movidos por essas forças intrapsíquicas, né? Dentro desse construto que a psicanálise descreve. Só que o nosso grande desafio é colocar todo esse intrapsíquico, que a gente sabe que é absolutamente influenciado pelo nosso ambiente, né? E dentro desse nosso ambiente aparecem os nossos encontros. E dentro desses nossos encontros aparece o encontro com a mãe, aparece o encontro com o pai, aparece o encontro com a comunidade, aparece o encontro com a cultura, né? E isso vai nos edificando, vai nos fomentando, vai nos construindo, não é? De uma forma estruturante, né? A gente vai se identificando com o que tem de melhor, né, nessas nossas influências, mas também de uma forma tóxica, também de uma forma negativa, né? E numa psicanálise, que é também um encontro, de uma forma geral, a gente revisa esses encontros anteriores, né? Aonde eles nos ajudaram e aonde eles nos atrapalharam, aonde eles nos edificaram e nos estruturaram e aonde eles nos intoxicaram. E esse poema tem a ver com isso. Assim. Esse poema parte de uma condição clínica em que existe um trabalho, que é um trabalho muito comum dentro da psicanálise, que é como é que a gente faz para nos desidentificar daquilo que nos desestrutura, daquilo que nos faz mal, né, nos nossos objetos originais, né? A Finder chamava isso de uma identificação alienante, e a gente sabe que isso é muito importante. São aquelas pessoas que nos dizem, né, ou nós mesmos dissemos assim, puxa, mas eu estou fazendo isso como o meu pai, eu estou fazendo isso como a minha mãe, eu sempre critiquei e agora eu estou fazendo... Como é que eu me liberto disso, né? Como é que eu me livro disso, né? Numa medicina tradicional, numa psiquiatria tradicional, a gente diria assim, bom, nós vamos atacar o sintoma, nós vamos desfazer o teu sintoma decorrente disso. Quando a gente faz uma abordagem psicanalítica, a gente é mais comedido, a gente é menos pretensioso, a gente aceita a luta, a gente aceita o embate, e a gente diz, não, tu vai te libertar disso, te dando conta disso, repetindo isso, narrando isso, até que a gente reencontre ou encontre o momento anterior a isso. Nós não seremos como Roland Barthes. Nós nos apaixonamos por aquilo que repete, por aquilo que diz de novo. Isso nos interessa, né? Até que a gente consiga resgatar a tua originalidade, a tua arte, o teu jeito próprio que foi sufocado por essa alienação. E nós vamos fazer isso com arte, porque não existe uma fórmula para chegar a isso. Eu vou te escutar, tu vais me contar, nós vamos sentir, mas o que a gente vai fazer não está em livro nenhum, não está em teoria nenhuma, a forma como a gente vai chegar a isso, não é? E nós vamos reencontrar uma poesia, não é? Que foi sufocada por essa identificação. Dito isso,
eu preciso ter muito cuidado como é que eu vou trabalhar a teoria, como é que eu vou trabalhar a metapsicologia. E aí eu entro no tema principal do meu trabalho, da minha pesquisa e do meu livro. Eu não estou fazendo uma crítica à metapsicologia. Eu não estou atacando a metapsicologia. Nós sabemos que na nossa formação analítica, nós temos, pelo menos, classicamente, tradicionalmente, 3 pilares, né? Nós precisamos nos analisar, né? Nós precisamos conhecer a nós mesmos, né? O Winnicott, quando tinha um cargo burocrático, queria determinasse uma sociedade, né? O Winnicott chegando a Marília, né? Para saber, né? Puxa, vamos lá, está na hora desse núcleo de psicanálise se transformar numa sociedade, né? Torço por isso, isso acontecerá em breve. O Winnicott chegaria lá, olharia para a Gisele, olharia para a Silvana, olharia para a Vânia e diria assim, puxa, essas pessoas têm anos que elas estão se procurando, se conhecendo, eu me sinto bem com elas, porque são pessoas que estão se tratando. Então, é isso aí que deve ser uma sociedade de psicanálise. Bom, precisamos supervisionar, né? O nosso trabalho ele não é aprendido nos livros diretamente, né? O próprio Freud dizia isso, né? Num texto célebre, a psicanálise não pode ser selvagem, não pode ser silvestre, e nesse texto ele dizia, não é os livros que nos ensinam, né? Tão somente, são os outros, né? É quase como o artesão lá da Idade Média que aprende com o seu mestre, né? Mas existe um terceiro eixo que é o estudo, que é o nosso corpus teórico, né? Que são pelo menos os 23 volumes do Freud, a Biblioteca de Marília já tem mais de 1000, não é? Porque as pessoas continuaram escrevendo e nós precisamos conhecer esse corpus bibliográfico, nós precisamos conhecer ele profundamente, né? A grande questão é como é que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos colocá-lo a nosso favor, né? Mas isso é como uma medicação, né? Uma medicação, né? Se eu tenho uma contratura muscular, se eu tenho uma infecção, eu preciso de alguém que conheça a dose e o momento que eu vou usar aquilo, né? Porque se eu usar de menos, eu não vou ter o efeito que eu quero. Mas se eu usar demais, eu vou me intoxicar, né? O Afonso Romano de Santana falou sobre isso, pegando a etimologia da palavra fármaco, né? Que remete a veneno, né? Uma medicação a gente sabe que rapidamente pode se transformar num veneno, né? Seguidamente, entre velhinhos, né? O problema é o abuso de medicação, né? Agora, esse livro parte dessa ideia. Nós, como psicanalistas, que defendemos o conhece-te a ti mesmo, que defendemos o fomento da subjetividade, que somos críticos com o excesso de medicação, que somos críticos com o excesso de objetividade, que somos críticos com o excesso de diagnóstico, né? Às vezes, a gente vive esse paradoxo, a gente faz um diagnóstico, não é? Mas a gente não está preso a esse diagnóstico, né? A gente quer saber se o sujeito quer se tratar, né? Se ele deseja se conhecer. Essa não é uma ideia original minha, é uma ideia do Horácio Echegói, que ele diz mais importante do que o diagnóstico é saber o desejo da pessoa de se conhecer. Agora, a grande pergunta inicial que eu faço é: aonde nós erramos? Aonde nós nos passamos? Quais são as nossas ameaças no nosso trabalho clínico? Tá? E aí eu chego à hipótese, eu chego à conclusão que uma delas, mas ameaça aqui, ameaça o encontro, né? Porque a nossa saúde mental, ela é fruto de encontros, né? Se nós encontramos pessoas disponíveis para nós, desde que viemos ao mundo ou antes disso, nós teremos mais saúde mental, né? Como isso não acontece idealmente, né? As nossas mães se deprimem, elas se angustiam, existem problemas financeiros na família, existem problemas transgeracionais, esse encontro sofre abalos da sua qualidade. Só que os reencontros também sofrem. Dentro de nós, algo está sempre resistindo, está sempre recalcando, para usar a imagem do Freud. Nós não estamos libertos ao encontro, mas nós buscamos a qualidade desse encontro. Então, a grande pergunta é: qual é a nossa ameaça a que esse encontro possa sair da melhor qualidade? Porque nós dissemos que a medicina e a psiquiatria
ataca isso, às vezes, medicando demais, ataca isso com frequência de menos, ataca isso com diagnóstico de mais. Mas e nós? Né? Nós não temos resistência a isso? Claro que temos. E aí nasce a base desse livro, aonde eu digo que o que mais nos ameaça é o uso abusivo da metapsicologia. É quando nós pegamos essa teoria, que é fundamental para nós, que nós precisamos conhecer, que ela nos ampara, que ela nos dá sentido, e nós a utilizamos precocemente ou excessivamente. E nós perdemos aquilo que é o mais fundamental no nosso trabalho, que é poder entrar num encontro com o outro, ouvindo e sentindo. E a gente não pode ouvir, sentir e dar sentidos se uma teoria nos atravessa. A nossa capacidade de escuta para um relato, que é sempre único, que é sempre novo, que é sempre original, ela precisa, num primeiro momento, amenizar, deixar sossegada essa teoria e a metapsicologia para depois, num segundo momento, ela entrar em cena. Essa é a hipótese desse livro. Então, eu vou ler para vocês o poema que eu escrevi no meu momento Roland Barthes, onde eu tentei expressar isso que eu estou dizendo para vocês. E que se chama Casos Raros. E é casos raros porque nós somos casos raros. Né? São poucas pessoas que nos procuram, não são muitas pessoas que ficam com a gente, e não são muitas pessoas que nos procuram, ficam com a gente e se mantêm com a gente. Então, nós temos esse grande desafio no nosso trabalho, né? E nós lutamos contra uma cultura que deseja o fácil, deseja o rápido, não é? Que resiste a esse encontro, que é ardente, que é doído, que é ansioso, que é triste, que resgata questões complicadas. Então, nós somos, de certa maneira, casos raros. Né? E o poema diz o seguinte: uma pessoa pode entrar na outra pessoa, não como entra na hora rara e sagrada de uma pessoa entrar na outra pessoa, com um pedaço saltado de sua pessoa no pedaço entranhado da outra pessoa, fazendo-a sentir-se inteira, sendo inteiro. Foi até meio erótico, né, nesse trecho, né? O virtual nos dá uma certa liberdade, assim, né? Talvez se eu estivesse aí, Marília, presencialmente, eu não fosse ler esse trecho, né? São as vantagens das redes sociais. Né? Uma pessoa pode entrar na outra pessoa como pessoa, roendo os passos e os pensos da outra pessoa. E são os casos piores entre pessoas. São as pessoas que nos procuram nesse momento, né? Minha mãe está em mim, meu pai está em mim, meu pensamento está atacado, eu não consigo pensar por mim mesmo. Né? Eu estou identificado por algo alienante, algo que não é eu. A cura em si é impossível. Embora olhar a entrada da outra pessoa na outra pessoa torna a pessoa apta a ser a própria pessoa, mesmo doente e doendo. Porque isso é interessante, né? O nosso paradigma em psicanálise ele é diferente do paradigma médico e psiquiátrico, né? A gente não enxerga a cura como o final do sintoma. Pelo contrário, né? Muitas vezes nós saímos de uma psicoterapia psicanalítica ou de uma análise com mais sintoma, né? Ou nós passamos por períodos de maior tristeza, né? De maior angústia. O nosso objetivo, inclusive, é recuperar tristezas, né? Que estão apagadas. Tá? Às vezes, a cura para nós é isso. Né? A cura para nós não é não ter o sintoma, mas é se relacionar com esse sintoma de uma outra forma, né? Enfrentando a própria tristeza, enfrentando a própria angústia. Né? O Christopher Bollas, que é um psicanalista que eu admiro também, tem uma imagem muito bonita sobre isso. Né? Ele diz assim que estar curado é poder andar na casa toda. Como assim andar na casa toda? Não é andar na casa toda. Eu posso ir no quarto dos meus pais, eu posso estar no meu quarto, eu posso estar na biblioteca, eu posso ir no porão, eu posso ir no sótão, né? Eu consigo enfrentar todos os fantasmas e todas as ameaças dos diferentes lugares da minha casa. Mas isso não quer dizer que o porão não me assuste,
né? Que o sótão não me deixe triste, que o quarto dos meus pais não me deixe neurótico, né? Tudo isso permanece, mas agora eu posso enfrentar. Bom, e eu termino o poema dizendo: há casos sagrados, e isso eu acho que é o que a gente mais busca e é o que eu tentei colocar no livro, há casos sagrados em que olhar a entrada da pessoa na outra vem acompanhado de um assovio intacto da canção de pessoas, ou bichos, ou coisas. Estes que a literatura considera como raros e até os chama de cura. E eu gostei dessa imagem, a cura como um assovio, né? Aquela criança que aprende a assoviar, e se ela tem saúde, ela vai assoviar, ela vai poder ser lúdica, ela vai poder cantar. Há um momento da vida, que é o momento mais importante da nossa formação, em que nós fomos bem cuidados pelas nossas mães, pelos nossos pais, né? Ou pelo menos parcialmente bem cuidados, ou pelo menos suficientemente bem cuidados, e nos contaram histórias, e nos cantaram música, e de repente a gente pode contar histórias, a gente pode cantar, a gente pode assoviar. Isso é que será inibido pela neurose. Isso é que será inibido pela identificação alienante. E isso que precisará ser resgatado numa análise. E a gente não resgata isso se a gente medicar excessivamente, se a gente diagnosticar excessivamente, mas também, tema do livro, se a gente prejudicar a nossa capacidade de escutar o relato, botando a teoria de forma excessiva ou na frente. Tá? Há um texto muito bonito e pouco discutido do Winnicott, né? Porque é um texto que ele não se dirige. O Winnicott escrevia muito para outras pessoas, né? Para outros profissionais. Ele tem um texto lindo em que ele escreve para os fisioterapeutas. Fisioterapeutas. E ele diz assim: senhores fisioterapeutas, vocês precisam saber que a responsabilidade de vocês é muito importante. Aqueles que recorrem à fisioterapia, e quem é que não recorre à fisioterapia? Eu recorro, volta e meia à fisioterapia. Mas ele diz assim, eles recorrem à fisioterapia por causa das suas falhas como bebês. Aquele que foi suficientemente tocado, apalpado, afofado, nunca precisará de um fisioterapeuta. Então, quem vai ao fisioterapeuta é o bebê tentando resgatar o que faltou de toque. Então, vocês precisam se dar conta disso. Vocês não podem manusear, vocês não podem fazer as suas técnicas fisioterápicas de uma forma fria, de uma forma técnica, de uma forma científica, entre aspas. Vocês precisam ser como mães, como pais. E eu acho isso muito bonito. O segundo poema, ele tem a ver com isso, né? É tão interessante isso, porque eu vou na fisioterapia também porque eu já estou com os meus materiais orgânicos desgastados. Eu já tenho uma certa corrida de vida orgânica e biológica e os materiais vão desgastando, né? O que é ruim, né? A gente quer ser jovem para ter menos dor também, para precisar de menos fisioterapia. Mas nem tudo é ruim, né? Tem um lado positivo disso, né? O lado positivo disso é que a gente vai ganhando uma certa experiência, né? Que não nos garante nada para o novo encontro, mas que nos permite fazer alguns voos, alguns exercícios interessantes, né? Por exemplo, hoje, a essa altura, a gente convive com pessoas que nos reencontram, né? Pessoas que nos buscam novamente, né? Ou pessoas que nos vêm dar notícias, né? E é bacana esse dado que tem a ver com esse segundo poema que eu vou ler. Quando a gente reflete, né, e faz uma pergunta dificílima e de resposta provavelmente impossível, né? Aonde fomos terapêuticos com aquela pessoa, né? Aonde nós a ajudamos, né? O que da nossa experiência teórica e clínica trouxe benefícios, né? Raramente a gente será surpreendido por uma resposta que nos remete à teoria, né? Então, nós estudamos, nós nos dedicamos, a teoria esteve presente naquele atendimento, mas o que a pessoa vai lembrar é de um momento humano, é de um momento afetivo, é de um pequeno acidente de percurso, não é? Onde aquele encontro pôde resgatar algo que estava inibido e sufocado naquela pessoa. É claro que para eu dizer isso,
eu estou vivendo da teoria. O construto ou a noção da transferência me ampara, né? Se eu não tivesse estudado, e se eu não estudasse, eu não conhecer os textos sobre transferência, desde Freud aos pós-freudianos, se eu não conhecer a contratransferência, não é? No Hacker, na Reimann, eu preciso conhecer tudo isso. Mas não foi a noção da contratransferência que trouxe algo benéfico. É eu estar amparado por essa noção e estar disponível a um encontro em que eu banquei afetivamente aquilo. E aí eu fiz o segundo poema, tá? Em que eu escrevi a frase que ficará. Tá? E eu acabei me lembrando do Charles Bukowski, que é um autor muito... Assim, acho que usa aí também essa expressão bagaceiro, né? Escatológico e tal, mas que ele é um grande filósofo. Né? E como eu tenho um momento mais escatológico no poema, eu me lembrei dele, porque lá pelas tantas, no meio da escatologia, o Bukowski diz coisas brilhantes. Né? Nesse poema ele diz o seguinte: a graça está em ser capaz de gostar de rock, música sinfônica, jazz. Tudo o que contém é o júbilo da energia original. E eu achei isso fantástico, porque eu acho que isso é muito representativo do nosso trabalho. Nós somos garimpeiros de energias originais. Às vezes eu me sinto pessimista, e às vezes as pessoas em algum momento me consideram pessimista. Em geral, não, né? Mas nesse aspecto que eu vou dizer agora, né? Eu acho o nosso trabalho praticamente impossível quando não houve uma energia original. Quando faltou uma energia original, dificilmente a psicanálise encontrará um espaço. Agora, basta ter havido um pouco de energia original. Se houve um pouco de energia original, aí a gente topa o embate, a gente encara a luta e a gente resgata. Quando não houve, infelizmente, as pessoas morrem antes, ou elas vão precisar de instituições, não é? Ou elas vão precisar de grupos, onde a psicanálise pode contribuir, mas de uma forma ainda mais limitada. Então, essa ideia de que nós resgatamos o júbilo original, ela é muito importante. E isso a gente faz artisticamente. Isso a gente faz criativamente. Né? Quando a Silvana colocou, e ela foi muito carinhosa comigo lá no começo, né? Que eu tenho uma forma criativa de trabalhar, eu não me exalto, eu não sou pretensioso dessa forma, porque eu acho que todos nós precisamos de uma forma criativa para trabalhar. Nós somos terapêuticos aonde somos criativos. Então, toda a teoria está a serviço de nos tornar mais criativos. E aí, o segundo poema se chama A Frase que Ficará, né? Que se baseava nisso, assim, que frases ficam, né? Que frases ficam dos nossos amores, que frases ficam dos nossos pais, que frases ficam dos nossos professores e que frases ficam das nossas análises. E é importante falar em frases, né? Porque nós somos linguagem, né? Já dizia o Freud e já aprofundou o Lacan, né? O que somos está na linguagem, né? Nós vamos conhecer as pessoas olhando as pessoas, observando as pessoas, mas ouvindo as pessoas, né? O que somos se expressa através de relatos, né? Se expressa através de histórias. Nós somos essas histórias e nós dizemos quem somos através das nossas histórias. E aí o poema diz o seguinte: a frase que ficará até pode ser do Heine, mas não será a noção de Heine ou Kierkegaard. A frase que ficará proporá uma cagada, um gole ou um abraço. Essa imagem da cagada é interessante porque não foi uma nem duas crianças que me disse assim: que coisa boa eu poder estar aqui porque eu posso fazer cocô sem que me incomodem. Então, eram crianças que eu recebia que vinham no meu consultório para fazer cocô em paz, né? E daí veio essa imagem, né? Então, a frase que ficará proporá uma cagada, um gole ou um abraço. Nem profunda, nem rasa, nem toda, nem parte, sequer ficará sob a forma de frase. Ok, nós trabalhamos com a linguagem, né?
Nós acreditamos na linguagem, nós escutamos, nós calamos, nós dizemos, né? Nós não abraçamos, né? Nós não tocamos. Eventualmente abraçamos uma criança, né? Eventualmente abraçamos um adulto, mas não é a tônica do nosso trabalho. Nosso trabalho é um trabalho simbolizante, simbolizador, né? Ele é um trabalho que busca produzir símbolos, né? Então, nós abraçamos, nós tocamos indiretamente, né? Através do olhar, através do que dizemos, através do que escutamos, através da nossa empatia. Uma teoria nos sustenta, a metapsicologia nos sustenta, mas se ela vier apressada, se ela vier precoce, se ela vier em excesso, hipótese essencial e principal do meu livro e do meu trabalho, ela atrapalhará, ela ferirá, ela acabará com esse espaço que eu considero como o mais terapêutico em nós. Tá? Bom, terminado o meu momento Roland Barthes, né? Eu estou todo orgulhoso dele, né? Porque seguido eu não consigo fazer isso. Assim, eu me lembro lá do Dionísio, eu perguntava, mas Dionísio, tu consegue ser inédito? E tá, eu também não consigo. Dou as minhas mesmas aulas, vou falar lá do Machado de Assis para os franceses e repito a aula. É difícil ser o Roland Barthes. É muito difícil. De vez em quando a gente consegue e eu fico feliz de ter reencontrado esses dois poemas, né? Nos sobra ainda, porque foi tudo combinado, né? Isso é uma coisa bonita que aconteceu. Vocês não sabem dos bastidores, né? Mas a gente está desde fevereiro, como disse a Gisele, combinando esse encontro, não é? Ensaiando esse encontro, e hoje com o Sidney nós tivemos um ensaio, né? A gente ensaiou, foi uma coisa bonita isso, não é? Eu me senti como aqueles atores e atrizes que vão para... Né? Porque vocês sabem, eu dei aula numa faculdade de medicina com um grande mestre chamado Salvador Célia. E esse grande mestre, ele me inspirou a ter essas ideias, porque ele era um profundo estudioso da psiquiatria infantil, mas ele dizia assim, nós precisamos conhecer a psiquiatria infantil, nós precisamos conhecer a psicanálise, nós precisamos conhecer a Ana Freud, nós precisamos conhecer a Melanie Klein, o Antonino Ferro, né, o Bill, né? Mas nós precisamos dominar a arte do teatro, a arte da literatura. Porque, dizia ele, segundo o Freud, segundo Nietzsche, para a gente pegar, digamos assim, um grande filósofo, um grande artista, quem nos salva é a arte. Toda essa teoria está a serviço da nossa criatividade. E o Salvador Célia era tão maluco, mas tão maluco, que um dia ele resolveu dizer o seguinte, não pode ter uma faculdade de medicina que não tenha uma professora de teatro. E aí ele chamou a Carmen Silva. Não sei se vocês vão lembrar da Carmen Silva. Era uma atriz, os últimos papéis dela ela fez, já tinha um cabelo branquinho, ela fazia novela da Globo. Ela foi uma avó que era maltratada pela neta, uma das últimas novelas que ela fez e tal. E a Carmen Silva começou a dar aula de teatro. E aí o Salvador disse, bom, mas tu vai precisar de um auxiliar, né? Para fazer a ponte com os estudantes de medicina, o teu auxiliar vai ser o Celso. O Celso é meio artista, meio lunático, nós vamos botar para ele ser teu auxiliar. Então, eu trabalhei 2 anos com a Carmen Silva dando aulas de teatro, né? E o nosso trabalho só foi interrompido porque ela foi chamada para fazer uma novela da Globo. E quando ela foi chamada para fazer uma novela da Globo, eu disse, Carmen, tu me leva junto, né? Tu acha justo eu ter ficado 2 anos aqui segurando a tua barra com os estudantes de medicina, agora tu vai para a Globo e não vai me levar? Aí eu disse, me arruma um teste, pelo menos, né? E ela me iludiu, ela disse que ia me levar e não me levou. Até hoje eu estou esperando que ela me leve. Diz ela que levou lá umas gravações e tal, mas não foi. Parece que eu fui substituído sempre e não fui aceito, né? Mas tive esse momento, Roland Barthes, e agora nós ensaiamos, me senti global, né? No momento aí do nosso ensaio, e no tempo que nos resta, que não é muito, e não é muito porque nós combinamos que haveria um espaço para que a gente pudesse conversar, para que a gente pudesse dialogar e trocar ideias, mas mesmo assim eu vou querer ler alguns trechos do meu livro para vocês. Tá? De uma certa maneira,
o livro propõe esse paradoxo, né? Como psicanalista, nós prestamos conta a uma tradição, né? Nós precisamos conhecer o Freud, e o Bion, e o Winnicott, e o Lacan. Eles nos sustentam. Claro, devemos fazer uma leitura sempre crítica, sempre questionadora e não submissa. Freud não seria Freud se fosse submisso a ele mesmo. A teoria do Freud vai avançando, primeira tópica, segunda tópica, terceira tópica, ele vai discordando dele mesmo. E é muito importante que a gente faça essa leitura crítica também. Agora, ao mesmo tempo que prestamos contas a essa teoria, nós temos um grande desafio que é, nós trabalhamos com pessoalidades. Nós encontramos um sujeito que é único, nós somos um sujeito que é único, e desse encontro único surgirá uma coisa mais única ainda. Então, toda teoria nos deixará na mão. Toda teoria precisará de um acréscimo. E esse acréscimo significa que nós trabalhamos com a nossa pessoalidade. Eu utilizei vários autores para embasar o meu livro, vários, incluindo poetas, incluindo escritores. Tá? O próprio Freud dizia, eu não faria psicanálise se não fossem os poetas, se não fosse o Goethe, se não fosse o Sófocles, se não fosse o Schnitzler, se não fosse o Zweig. E ele dizia, por quê? Porque eu trato do inconsciente. E a psicologia, até esse momento, ela não trata do inconsciente. Quem trata do inconsciente são os artistas. Eles chegaram no inconsciente antes de mim. Então, eu preciso me basear neles para fazer o meu trabalho, porque os meus predecessores na psicologia, eles não abordaram o inconsciente. Eles foram conscientes, eles foram cognitivistas, eles foram behavioristas, eles foram experimentalistas, eles foram organicistas. Eles não escutaram a alma, os artistas escutaram. Então, eu uso muito artista nesse livro. Quem leu já viu que tem várias referências, citações, que eu estou conversando com os poetas, com os prosadores. Mas eu converso com um filósofo. E eu sou apaixonado por esse filósofo, que é um filósofo pouco conhecido e pouco estudado hoje na psicanálise, que eu tive a sorte de conhecer, mas ele é uma pessoa de uma importância fundamental. Ele influenciou a psicanálise francesa. A minha passagem na França é que o fez conhecer, chamado Georges Politzer. E o Georges Politzer é um húngaro, nascido no final do século retrasado, que dava tiro para todos os lados, era um estudioso, um intelectual, não é? E que quando ele lê a interpretação dos sonhos, ele fica absolutamente apaixonado pela interpretação dos sonhos. E ele faz uma pergunta sensacional. Ele diz assim, como que isso só foi escrito em 1900? Como é que as pessoas conseguiram passar 19 séculos ocidentais industriais pós-Cristo, fazendo psicologia, inclusive, porque a psicologia já existia como disciplina, sem se dar conta que fazer psicologia é ouvir o outro, é ouvir o relato do outro, é ouvir o drama do outro sem nenhuma noção prévia. Porque se eu tiver aquela noção prévia, se essa noção prévia invadir o meu espaço, como aquela mãe invade o filho, eu não conseguirei escutar o outro. Porque o outro não será o Édipo. Eu não posso conhecer a obra do Sófocles, estou retratando o Politzer aqui. Eu não posso conhecer a obra do Sófocles, eu não posso conhecer a obra do Freud, eu não posso ter lido o Pequeno Hans, eu não posso conhecer a descrição edípica do Freud se eu tiver na minha cabeça que eu estou diante de um complexo de Édipo, diante de um Édipo, diante de uma Eletra. Porque aquela pessoa não será isso. Ela poderá, eventualmente, ter pensamentos edipianos, ter uma disposição edipiana. Então, eu preciso conhecer o Freud. Mas ela não será o Édipo. E aquilo virá uma equação muito mais complexa, que inclui dramas, que inclui relatos, que inclui uma dialética pessoal, que inclui uma primeira pessoa que não foi prevista por nenhuma teoria. O Politzer, num livro cérebro dele, que é Crítica aos Fundamentos da Psicologia,
que é um livro que eu já li dezenas de vezes, e quanto mais eu leio, mais eu entendo e mais eu não entendo, ele chega a criticar a noção do inconsciente. E não é que ele não acredite no inconsciente, ele acredita. Não é que ele não acredita no recalque, na repressão, ele acredita. Não é que ele não acredite na metapsicologia, mas ele diz que o Freud, em alguns momentos, exagera as noções do inconsciente. Ele utiliza construtos que impedem a escuta ou que prejudicam a escuta. Então, ele é fantástico. Ele bota o Freud no mais alto patamar, mas ele não é um leitor submisso do Freud da psicanálise. E aquilo, para mim, me calou fundo, porque seguidamente eu me vejo fazendo isso. Eu me vejo na violência da interpretação, para usar uma expressão da Pierre Oulanier, pela dificuldade de escutar um drama e de suportar a repercussão desse drama nos meus dramas, eu violento os meus pacientes com uma interpretação. Eu faço isso diariamente. Mas eu preciso me dar conta que eu estou fazendo isso. Então, eu não posso ter o inconsciente como uma noção pronta e acabada dentro de mim, porque senão eu serei aquilo que os filósofos chamam de indutivo. Eu induzirei o outro a chegar na minha noção metapsicológica. E eu não posso fazer isso. Eu preciso ser um conhecedor profundo da metapsicologia, mas eu deverei deixá-la sossegada, porque o meu método precisa ser dedutivo. Eu preciso escutar um relato que é inédito, que é único, que é inconsciente, pré-consciente e consciente, e deduzir junto com aquela pessoa o que é novo nela, o que é original nela, o que a faz sofrer. Porque o desespero, para usar a expressão do Kierkegaard, não é o mesmo na Gisele, não é o mesmo na Silvana, não é o mesmo na Vânia, no Sidney ou em mim. Cada um tem o desespero original, né? Há um verso do Paulo Leminski em que ele diz: sofrer será minha última obra. Eu acho muito bonito. Sofrer será minha última obra. E ele está dizendo que o nosso sofrimento ele é uma obra, porque nós não sofremos igual. O nosso sofrimento ele é original e ele remete a uma originalidade, né? Então, um dos trechos que eu vou ler é o prefácio, tá? Esses tempos eu perguntei para uma filha adolescente, né? Que dizia... Ela estava reclamando, né? Ela queria o que os filhos adolescentes querem, né? Coisas que não podem fazer, né? E uma das coisas que ela não podia fazer tinha um limite orçamentário, é óbvio, né? E eu disse, não vai poder fazer porque tem esse limite orçamentário. Aí ela disse assim, tá, mas tu já não publicou, que nem disse a Gisele, 39 livros, que limite orçamentário é esse? De uma pessoa que publica. Eu publiquei 39 livros, mas eles não foram muito bem vendidos, né? Se eles tivessem vendido milhões, não teria esse limite orçamentário. Como eles não venderam milhões, tem. O que nós vamos fazer? Princípio de realidade. Aí ela me perguntou assim, mas por que não venderam milhões? Eu achei boa a pergunta, assim, né? E aí a gente pensou junto sobre algumas hipóteses. Por exemplo, a minha principal hipótese é que os meus livros não têm receita, né? Porque eu não tenho receita, né? Eu não sei como é que a gente deve fazer nada, eu não sei como é que a gente deve fazer, né? E aí eles vendem pouco por causa disso, eles não anunciam isso, né? Mas aí ela me deu uma outra sugestão, porque ela me viu uma vez dando uma palestra, alguma coisa assim, e ela ouviu que eu contei o final do livro. Ela disse, pode ser esse o problema, tu conta o final do livro e depois as pessoas não compram o teu livro porque tu já contou o final, né? Então eu não vou contar o final do meu livro, eu não vou ler o pós-fácil, tá? Na esperança de melhorar os meus limites orçamentários no futuro, não é? Mas vou ler o prefácio, né? O prefácio não tem problema, né? A pessoa não vai deixar de comprar o livro porque eu li o prefácio, né? E aí eu digo o seguinte, a análise é uma outra narrativa. Tem personagem, trama, intriga, tempo, espaço e foco narrativo. Embora conte, precisa da poesia e da repetição ao longo dos dias. Como em O Tempo e o Vento, ou mesmo que seja em um dia. Joyce, é de repente que lá pelas tantas
depois de tanta prosa e da poesia, ela encorpa, madura e diz mesmo, e faz pensar por si, e, sobretudo, sentir. A análise volta, relata, constrói a novidade e deixa ir. Eu gosto de ler esse prefácio porque nele tá os meus carros-chefes até o momento, assim, né? Os meus carros-chefes, eles estão aqui. Eu acho que o nosso trabalho é um trabalho narrativo, ele não é um trabalho ensaístico, ele não é um trabalho pedagógico, ele não é um trabalho de ensinamento, né? Por mais que a gente tenha aprendido, por mais que a gente esteja sustentado por noções, não é? Quando a gente vai trabalhar, a gente diz: me diga, me fale, me narre, me conte. Bom, ao mesmo tempo, né? Quando eu entrei nisso, eu me ralei, né? Agora começa a bronca, né? Porque a pessoa não vai narrar isso na primeira vez, e nem na segunda, e nem na terceira. Vai precisar narrar muitas e muitas e muitas vezes, e eu vou precisar ouvir com muitas e muitas empatias, tantas e tantas vezes, né? Mas há um momento em que essa narração funciona, em que ela tem acesso ao drama original, ao júbilo original, ao trauma original, à falta original, à falha original, ou as falhas, é melhor usar isso no plural. Nesse momento, nós temos esses grandes momentos das análises em que a gente vive, não é? Em que, de repente, depois de tanto e tanto narrar, essa pessoa pode não estar menos angustiada, ela pode não estar menos triste, mas ela está menos inibida. Ela ama melhor, ela trabalha melhor, ela pensa melhor, ela pensa por si, ela tem mais liberdade de pensamento e ela consegue sentir. E eu utilizo sempre a imagem de que nesse momento existe o resgate de uma poesia, porque no nosso ideal de desenvolvimento emocional, nós temos aquela mãe que é poética, porque ela canta, porque ela conta, porque ela dança, não é? E ela nos produz saúde, e a saúde é poder ser poético, e nos introduz ao mundo da prosa. Agora eu já sou capaz de contar. Então eu nasço de uma poesia e me torno um prosador. Isso no mundo ideal, né? No mundo real, como falamos antes, as mães são inibidas, os pais também, as comunidades são complicadas, os momentos assim, assado, não é? E a poesia não exerce aquilo que ela precisa exercer. Então, a nossa prosa fica truncada. É isso que nós vamos precisar resgatar no nosso trabalho. Tá? Combinamos de ir até às 11h15, então temos no máximo 5 minutos. Tá? Talvez dê para ler um trechinho ou outro trecho aqui, né? Deixa eu escolher aqui um trecho para ler para vocês. Enquanto você escolhe, Celso, eu vou avisando aqui o pessoal para prepararem as perguntas. Já vão pensando, podem escrever aí no chat, que a gente vai estar aqui recebendo as perguntas para passar para o Celso. Perfeito. Perfeito. Na página 26, tá? Página 26, tem um trecho que eu gostaria de ler, né? E deixamos bem claro no começo, não é? Que todo trecho clínico que eu descrevo aqui, ele é um trecho ficcional, né? Eu não estou denotativamente trazendo um caso clínico, né? Essa é a minha vantagem de ser escritor. Eu posso pegar um determinado aspecto de uma pessoa e eu condenso, eu corto, eu coloco em outra, não é? O que nos permite conversar sobre pessoas que já não são mais aquela pessoa, mas que são representativas, né? Exemplo, né? Édipo, né? Édipo, quem é Édipo? Não sei, não teve um Édipo, né? Mas teve um personagem verdadeiro. Então, todos nós, né, temos algo edipiano, porque essa é a magia do escritor lá, do Freud, né, do Sófocles, criar um personagem verdadeiro, não é?
que vai nos dizer coisas a nosso respeito, né? Então, a teoria ela nos ajuda, porque quando Freud diz que nós reprimimos, que nós recalcamos e que nós somos histéricos, ele está dizendo que todos nós somos, né? E é verdade, todos nós somos. Por outro lado, nenhum de nós o é da mesma maneira, né? Cada um é do seu jeito, né? Então, esse é o nosso desafio. Então, na página 26, eu escrevo: Martin tem 6 anos e uma insônia povoada de medos, ainda sem personagens para representá-los, como lobo, ogro ou bruxa. Porque o nosso trabalho é esse, né? É buscar representações, né? Às vezes, uma vez uma pessoa disse: tu não acha que tu é representacionista demais, né? Tem isso, né? Quando a gente se expõe, daqui a pouco as pessoas vão lá, o que é bacana também, né? É bom isso, né? Só nos questionam, né? E eu digo: olha, eu acho que em parte sou, mas eu não vejo outra coisa até o momento, né? Esses tempos, eu não sei se eu contei isso quando eu tive aí há 2 anos atrás, mas a gente pode contar as mesmas histórias, né? Eu tive um problema de tireoide, né? Fui consultar um amigo, né? Achando que, bom, o sujeito é meu amigo, ele vai me dar um tratamento bem de amigo, né? Aí ele me deu um tratamento lá, que ele usava um remédio, que funcionava da seguinte maneira: esse remédio, ele inibiria um determinado hormônio da tireoide. Só que para inibir, tinha esse detalhe, ele aceleraria o meu coração. Então ele disse assim: tu não te preocupa que tu vai sentir o teu coração dando umas aceleradas, mas isso faz parte do tratamento. Se for demais, tu me avisa, né? Pô, não deu 2 semanas, eu avisei: tá demais, né? Tô aqui galopando aqui, parece uma batedeira no meu peito. E ele: não, nós vamos diminuir a dose. Daí eu perguntei para ele: mas em vez de diminuir a dose, tu não tem um outro tipo de tratamento, né? Aí ele olhou assim para mim: não tem, é o que a casa oferece. Quando eu transponho isso para o nosso trabalho, eu me pergunto: o que a nossa casa oferece? Eu acho que a nossa casa oferece isso. E não mais do que isso. As formas de chegar a isso é que podem variar, mas no fundo nós oferecemos meios para as pessoas representar. A criança que tem personagens para se dizer, lobo, fada, bruxa, gigante, anão, é uma criança saudável. Isso a psicanálise da infância nos ensina. Criança que ouve história, criança que conta história, ela está bem. Ela está bem, porque quando ela passar pelos perrengues, quando ela sofrer trauma, quando ela não for atendida, ela vai ter um personagem para representá-la, né? E no fundo, o nosso trabalho é esse, né? É criar próteses, possibilidades, representações para que as pessoas consigam dizer, né? Para que as pessoas consigam falar. Um filósofo que foi muito crítico com a psicanálise, mas que é um excelente filósofo, que é o Gilles Deleuze, ele dizia: a literatura é uma saúde. Ele dizia: a literatura é essa nossa saúde, né? Mas a psicanálise, ela é uma saúde, mesmo sendo um projeto filosófico e cultural, porque ela é literária nesse sentido. Ela existe para que as pessoas consigam dizer, como os livros conseguem dizer, como as leituras conseguem dizer. Tem um escritor francês, que foi um marginal, que escreve um livro sensacional chamado Diário de um Ladrão, e que se torna um excelente escritor, né? Ele vai lá e diz o seguinte, né? Ele diz assim: as pessoas perguntam, puxa, tu foi abandonado, tu veio do nada e tu te tornou um autor célebre, né? E ele teve essa frase assim: a minha vitória é verbal, porque eu sou um escritor. Graças ao meu manejo dos verbos é que eu pude vencer. Mas isso não é uma exclusividade dele, Jean Genet, que escreveu o Diário de um Ladrão. Eu acho que todos nós temos uma vitória que é verbal. A vitória de nossas análises, ela é uma vitória verbal. A gente não precisa interpretar necessariamente. As coisas não precisam ser ditas necessariamente, mas em algum momento elas foram pensadas. Elas apareceram no subtexto daquela sessão.
Então, uma análise, ela é um trabalho que vai fomentar a representação, vai fomentar o dizer, ela vai fomentar a narratividade, ela vai fomentar a simbolização, e tudo isso é verbal. Então, todos nós que vencemos, né? E vencer não é deixar de ser triste, não é deixar de ser angustiado, não é de deixar de ser deprimido em alguns momentos, mas é poder conviver melhor com isso, porque nós temos a capacidade de dizer. Mas eu vou ser fiel ao nosso ensaio. O nosso ensaio combinou que às 11h15 a gente pararia para a gente ter tempo de conversar. Eu agradeço demais a atenção de vocês até aqui, vocês foram muito pacientes, porque eu viajei demais para um lado e para o outro, e eu estou vendo aqui, não é? Que vocês estão atentos ao tempo inteiro. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. E agora, vamos conversar um pouquinho. Aguardo comentários, perguntas, para a gente seguir aí o nosso encontro. Ainda temos, acho que em torno de meia hora, né? Oficialmente, são 10 minutos, né? Mas extraoficialmente, né? A gente pode dar uma esticadinha aí até o 15 para o meio-dia, né? Mais do que isso, vocês não me aguentam, eu tenho certeza. Então... Sim. Obrigada, Celso. Já tem aqui algumas perguntas chegando. Eu queria muito, assim, antes de ler as perguntas, te agradecer pela tua exposição. E eu fiquei aqui, me lembrei de muitas coisas, de muitos autores. E agora, no finalzinho, eu me lembrei que o Kant, ele dizia assim, que o homem sofre por falta de representação. Então, acho que, né, quando o Bion fala é muito conteúdo sem continente, é isso, né? A gente precisa, sim, do símbolo da representação. Eu acho que a sua proposta, assim, o que você traz, essa psicanálise, talvez, não sei se contemporânea, a gente pode chamar assim, ela exige muito mais. Eu não acho, né? Não sei se você concorda, eu acho que você concorda, ela exige muito mais. A pessoa tem que ter tido uma estrada, tanto, né, teórica quanto interna e profunda, muito grande para poder se tornar esse artesão original. Eu acho, né, esse trabalho, você falando, parece simples, né? E não é. E quando você fala da teoria, mas você tem um arcabouço teórico maravilhoso. Então, assim, uma interlocução com muita gente e com muitas áreas, isso é muito rico. Então, assim, eu acho que, né, para quem está aqui hoje ouvindo você, tem esse privilégio de estar te ouvindo, também está podendo talvez pensar no nosso trabalho, né? O quão difícil ele é. Mas eu vou, então, ler algumas perguntas que já chegaram aqui. Existe uma apreensão estética no momento do encontro que pode nos comunicar muito, e quando nos falta o olhar original de momento inédito, de nos colocar como aprendiz dessa apreensão, dificilmente poderemos viver um caminho de transformação. Seria então nosso ofício sempre e primeiramente esta construção do único e inédito do momento? Excelente colocação. Vou comentar, mas vou comentar antes do teu comentário, Gisele, porque eu acho que tu fosse muito clara e muito profunda com uma coisa que é muito importante, né? Se eu me disponho, né, a trabalhar com a minha pessoa e com a pessoa do outro criativamente, né? Se eu tenho na teoria um apoio, uma base, mas não uma solução, uma resposta definitiva, né? Se eu me disponho, como diz o Ogden, né, a esquecer a teoria, né, na hora do atendimento e relembrar depois, né, realmente isso é muito mais difícil, tá? Porque é muito mais fácil sedar, é muito mais fácil diagnosticar e é muito mais fácil derrubar ou atropelar com uma noção teórica, né? É muito mais fácil eu achar que eu sei, né? Tu citasse o Bion, entre os carros-chefes do Bion, o principal deles, para mim, como leitor de Bion, né? E que ele extrai de um poeta, né? Como toda boa coisa, ela vem dos poetas, pelo menos dos bons poetas, não é? Que é a capacidade negativa, né? Que é essa capacidade de eu não entender, né?
de eu suportar que eu não sei, né? Porque se eu sei, eu aborto o encontro, né? Se eu sei, eu não sinto e o outro não sente. E isto é muito, infinitamente mais difícil, né? E quantas vezes nós, no começo ou durante, não é? Nos entregamos às facilidades. Essa é a nossa tendência, está lá no princípio da homeostase do Freud. A gente quer se livrar do que nos incomoda, né? A gente quer voltar para um estado amorfo, sem excitação, tranquilo, não é? E não saber nos instiga, nos alfineta, nos incomoda, né? E que é importante poder não saber e suportar a dificuldade desse encontro, né? Essa ideia, eu acho que foi da Silvana, né, da apreensão estética, né, no momento do encontro, né? Sim, eu penso que sim, né? Ela é uma ideia que aparece muito no Meltzer, né? No Donald Meltzer, nas noções dele sobre o conflito estético, não é? Aonde uma noção organicista, ou médica, ou psiquiátrica, não coloca o mérito da psicanálise, né? Um dos grandes méritos da psicanálise é poder ver que nós, na saúde e na doença, nós somos feitos de várias categorias, né? Tem as células, tem o orgânico, não é? Tem o afetivo, sem dúvida que tem tudo isso, né? Mas tem também o cultural, tem também o antropológico e tem também o estético, né? Essa é uma ideia que nasce do Freud, que o Meltzer vai desenvolver e que eu vou desenvolver naquele livro que eu pude pensar sobre isso, que eu apresentei há 2 anos atrás, presencialmente aí, que é a arte de tratar, né? A psicanálise como uma estética, né? Em que realmente isso importa, né? A nossa saúde, ela está muito relacionada a como o mundo nos foi apresentado originalmente, né? Agora, o interessante é que a gente pode resgatar isso, né? E que aquilo que aparentemente faltou, dificilmente faltou completamente, né? Às vezes, uma criança não teve uma apresentação estética diretamente materna naquele momento, mas havia uma pequena matriz de apoio, às vezes era uma atendente de enfermagem, era uma enfermeira, era uma avó, era uma madrinha, era um pai, alguém que pôde introduzir, né, aquilo que a Silvana está chamando, não é? Desse olhar, né, original, mais estético, mais maravilhado, não é? Que é fundamental para a abertura de espaços subjetivos e subjetivantes dentro da gente, né? Então, eu concordo com a afirmação e eu acho que o nosso trabalho ele é estético também por isso, né? Porque ele precisa resgatar e ampliar aonde essa estética originalmente esteve e não esteve. Aonde faltou, aonde falhou e aonde apareceu indiretamente. Bom, tem a vantagem também da gente estar aí remotamente. A Marina de Porto Alegre te manda um abraço. Então, temos pessoas também aí de fora, né, do nosso estado. O Gabriel, ele disse que enquanto o Celso falava, ele se lembrou do brincar. É necessário resgatar o brincar em terapia? A psicoterapia, ela online, ela possibilita, ela tem os limites para esse brincar, vamos dizer, acontecer. Brincar tanto com a criança quanto com o adulto, assim abrir um espaço, é criatividade. Então, acho que você pode ir comentando um pouco sobre isso, né? Bom, um abraço para a Marina, né? Essas são as... É tão interessante isso, né? Porque quando a gente é aberto a outras filosofias, essas filosofias elas vão acrescentando, né? Elas vão sendo digeridas, né? Pelos carros-chefes da psicanálise, né? Tem um princípio do budismo, né? Que eu acho muito interessante, né? Não sou um budista, né? Mas gosto muito de algumas coisas budistas, né? Eu não sou ista nenhum, né? Mal e mal eu sou um psicanalista, né? Mal e mal, né? Mas tem uma ideia do budismo que é a ideia da grata aceitação, né? Que é diante de uma diversidade, diante de um problema, eu não me submeto, né? Mas eu também não fico brigando com aquilo, né? Eu tento ver o proveito que eu posso tirar daquilo, né? Há uma equivalência disso em psicanálise, né? Quando Freud fala do humor, por exemplo, né?
ele considera nesse texto clássico e cabal, né, o humor como uma das nossas grandes capacidades, né, que é a capacidade de rir de si mesmo, né? Eu não vou resolver aquele problema que me fez rir, né? Eu não vou resolver aquela falha, mas eu tenho uma nova relação com ela, né? Eu posso achar engraçado, eu posso fazer uma piada, né? Eu posso me divertir também com aquilo, né? E a necessidade do nosso encontro virtual tem isso, né? Da outra vez que eu fui a Marília, não tinha gente de Porto Alegre, não é? Ou de Fortaleza, como tem gente. Minha amiga Galiara disse que ia participar em Fortaleza, outros amigos que a gente tem, né? E isso é uma coisa... Muita gente pegou esse avião, né? Sem turbulência. Não deixa de ser um efeito colateral positivo, né? Importante a gente poder ter essa visão de mundo, né? Se fala muito pouco, né, sobre a capacidade de esperança do psicanalista, né? O psicanalista precisa ter uma esperança, né? Ele não pode ser muito beckettiano, né? Assim, muito kierkegaardiano, assim, esses filósofos, esses escritores, né? Que às vezes até o Ferreira Goulart, né, que era muito engraçado, ele lia os caras, ele valorizava, ele dizia assim, a gente não pode ser chatola, né? A gente não pode ser chatola, né? A gente tem que ser filosófico, a gente tem que ser artístico, mas a gente não pode ser muito pessimista, né? A gente precisa de esperança, né? A saúde mental é esperança, né? Então a gente precisa resgatar o lado de esperança em nós, né? Sobre a questão do Gabriel, eu acho que é uma questão muito importante, fundamental, e sobre a qual a gente pouco fala nos adultos, né? Eu acho que esse acréscimo interessante que ele traz, né? Porque na criança isso é mais claro, é mais óbvio, né? Como a técnica analítica da criança é a técnica do jogo, né? Até hoje, né? É a técnica da Klein, né? Basicamente, não é? Com acréscimos da Ana Freud e psicanalistas subsequentes, né? Nós temos esse postulado, né? Nós tratamos através do brincar, né? Jogo, desenho, etc., né? Mas nós restituímos através do brincar, né? Quer dizer, aonde a criança está doente, entre aspas, é onde ela não pode brincar, né? A neurose é o espaço que não brinca, né? Como o equivalente disso no adulto é a neurose é o espaço que não fala, que não diz, que não representa, né? Então, quando aquela criança consegue brincar, né? A criança está traumatizada com o divórcio dos seus pais, né? O divórcio dos seus pais não vai terminar, né? Ele vai continuar, né? Agora, o que muda? Muda a capacidade da criança de brincar sobre o divórcio dos seus pais, tá? Então, determinada criança, estou pensando num exemplo concreto, que é um determinado momento em que ela começa a fazer desenhos de exércitos azuis se disputando contra exércitos cor-de-rosa e não respeitando as crianças. Cura, né? Os pais vão deixar de brigar? Não sei, não está na minha ingerência, né? Eu chamo, eu trabalho com a parentalidade, eu mostro isso, mas eu não tenho a pretensão, né, de que eles deixem de brigar, né? Até porque eles deixam de brigar, mas continuam, né? Assim, deixam de brigar abertamente, né? Mas seguem pensando, né? Seguem pensando mal um no outro, né? Agora, essa criança, ela já pode brincar sobre isso, né? Ela já pode desenhar, ela já pode simbolizar, não é? Então, resgatamos a capacidade de desenho, a capacidade de brincadeira. Num adulto, a mesma coisa, né? A mesma coisa através da fala. Mas aí que está a importância da pergunta do Gabriel, né? Então, a pessoa começa a dizer assim, minha mãe era fria, minha mãe se deprimiu, minha mãe não me embalou, não é? Só que não basta que isso seja dito, né? Isso precisa ser dito e também precisa ser brincado. Então, nós desprezamos a importância da gente poder brincar, né, numa análise de adultos. Porque eu acho que as nossas análises com adultos, elas só funcionam quando elas recuperam, diante de coisas que são ditas, representadas, verbalizadas, mas de uma forma swingada, lúdica, com melodia, né? O Wallerstein dizia isso, né? As interpretações precisam ser melódicas também, né? Precisam ser... Eu não posso fazer uma interpretação fria, né?
Então, eu acho que a pergunta dele é muito bem-vinda nesse sentido, né? O resgate da brincadeira. A criança que brinca é uma criança que cria. A brincadeira é uma criação. Então, poder pensar tudo que a gente falou até então sob a forma do brinquedo e do brincar é muito importante. Eu acho que é uma ótima contribuição que ele nos deu. É uma outra questão também ainda aqui né, do Gabriel, ele fala dessa importância, então, do teatro como um espaço que permite esses outros eu não sei se é assim também, né, o que você pensa disso, Celso, esses outros eus virem à tona, né, e se manifestar sem trazer prejuízo, e que revela algo incrível sobre nós mesmos, que também foi suprimido, né, por medos e tudo mais. Então, o teatro seria uma forma disso vir à luz, desses eus. Tem outras perguntas? Eu não sei se você gostaria que eu lesse as outras, ou você quer ir respondendo? Você está sem microfone, então. Infelizmente, como a gente tem só mais uns 10 minutos, talvez valha a pena passar uma bateria de perguntas, né? Para pelo menos a gente dar voz para essas perguntas, né? Dr. Colucci está dizendo que você introduz menos virtual na relação e introduz o corpo do analisando. A presença da mente e corpo, a visão ontológica na relação. Você quer já comentar sobre isso? Penso que sim. Eu acho que nós trabalhamos sim com o nosso corpo, não é? Esse é um trabalho corporal, né? Tem até aquela piada que eu acho antológica, que eu acho sensacional, não é? Muito representativa, que é a piada do analista jovem e do analista experiente. Eles chegam na mesma hora no prédio e saem na mesma hora, né? E o analista jovem, que admirava esse analista, que era o modelo dele, ele vê quando ele sai, ele está estropiado, cansado, com olheira, as roupas rotas, né? E o senhor analista, né, o modelo da psicanálise, está lá intocado, não é? A gravata no mesmo estado, não tem nada polido. E um dia ele chama e diz: olha, desculpa eu falar aí com o senhor, eu sou seu admirador, sou seu leitor, sou seu fã, e eu queria saber como é que o senhor faz para passar o dia inteiro ouvindo as pessoas e saindo nesse estado intocado, né? E aí o psicanalista chega e diz assim para ele: quem te disse que eu escuto alguém? Eu não escuto mais as pessoas, né? Bom, é isso. Se a gente escuta as pessoas, a gente escuta com o corpo, né? E não é só as crianças, é os adultos. Então, esse é um trabalho cansativo, ele é um trabalho insalubre. A gente precisa saber quantas pessoas a gente pode atender num dia, quantas as pessoas a gente pode atender numa semana, numa vida. A gente tem que ter janelas, né, de supervisão, de encontros, de arte, não é? Porque senão o nosso corpo não suporta, não é? E a gente trabalha com o corpo, sim. Exato. A Daniela, ela está agradecendo, muita gratidão pela tua presença, e ela diz que nós dizemos quem somos através de nossas histórias. Essa é a sua frase que ficará nessa manhã de sábado. E ela está te agradecendo também, de todos nós. Uma outra frase, né? E não necessariamente que esteja presente na teoria, né? Mas tinha uma observação anterior também importante, que é a questão do teatro, né? A questão do teatro é fundamental, né? Ela aparece no Pulitzer, né? O Pulitzer diz que as pessoas se mostram através dos seus relatos, e esses relatos são contados através de cenários, né? E as pessoas nos contam através de cenários, né? E é muito importante a gente ter essa disposição, porque quando a gente fala que é importante dizer, que é importante falar, isso é da boca para fora, porque nós não dizemos, nós não falamos, né? Porque nós somos borrifados de resistência, nós somos borrifados de recalque, né? Então, como é que nós vamos chegar a esse dito? Nós precisamos chegar indiretamente, né? Nós vamos precisar da metáfora, nós vamos precisar da arte, nós vamos precisar de um personagem, de uma música, de uma série, do Netflix, né? Eu não vou me descortinar diretamente.
Eu vou ter que ir por vias indiretas. O Freud dizia isso de uma outra maneira. Eu preciso comer o mingau pelas beiradas, né? Eu não posso cutucar a onça com a vara curta. É a expressão dele, né? E para eu fazer isso, eu preciso da metáfora, eu preciso da arte, eu preciso do teatro, né? E com criança a gente usa e abusa no bom sentido disso, né? Então, com criança a gente faz teatro todos os dias, né? Com criança a gente... aliás, vamos deixar marcado, porque não sei se eu vou conseguir dar conta desse prazo, mas já me deram prazo. Eu preciso entregar em março de 2021 meu próximo livro, chamado A Nova Infância em Análise. Tá? Veja, eu vou publicar em 21, podemos deixar já marcado para setembro de 22, né? Nos nossos encontros bienais. E nesse livro eu discuto a questão se há uma nova infância ou se não há, e eu digo que há, por toda a influência que a gente não teve de conversar hoje, das redes sociais, não é? Do virtual, independentemente da pandemia, né? Tudo isso marca uma nova infância. Nós recebemos novas crianças, são as mesmas, mas também não são, né? E que importante a gente poder resgatar com essas crianças algo que é empobrecido, né, nos jogos eletrônicos, que é poder fazer o teatro junto com o outro, né? Então, boa parte do material clínico que eu trago nesse livro é com crianças na hora em que, às vezes, até junto com os jogos eletrônicos, nós conseguimos criar cenários, fazer um teatro, nos botar na pele de personagens juntos até chegar no como ser, né? Porque se eu não tenho acesso ao como ser, né, eu sou um psicótico, eu sou um perverso, né? A nossa saúde mental depende, né, dessa nossa possibilidade de ser personagens, né? Todos nós hoje aqui somos personagens. Eu aqui sou um personagem, né? Eu não sou verdadeiro, mas um personagem, né? Se a gente é uma pessoa só, nu e cru, a gente está psicótico, a gente está perverso. E o teatro nos restitui isso. Então, foi bem colocada essa questão do teatro, e ele tem uma importância fundamental nas brincadeiras das crianças e nas brincadeiras das crianças em análise, mas também com adultos. A gente faz pequenas cenas de roleplay, né? Daqui a pouco a gente brinca. Bom, agora eu vou me colocar na pele do teu pai e vou te dizer isso. A gente usa também esses recursos. Né? Bom, deixa eu ver. Parece que tem mais uma outra questão. A Nete está agradecendo ao Celso, a Gisele, Ivana pela manhã de biblioteca, que pudemos saborear. Como é bom poder se maravilhar sempre, verdade. E poder ter uma fala como essa do Celso. Eu fiquei me lembrando, se alguém conhece ou não conhece, poder ir atrás da primeira carta do Rio, que é a Carta ao Jovem Poeta. Eu me lembrei muito agora, você falando, e eu gostaria, né, assim, fica aí a dica para as pessoas também irem procurar, ver o que a tal da carta, da primeira carta fala. A Beth também agradecendo. O pessoal está muito assim, agradecido, Celso, pela sua fala. Eu acho que essa proposta mesmo de um trabalho psicanalítico, estético, que exige muito mais de todos nós. Sim. Pode falar, Celso. Não, é interessante o que tu está contando, Gisele, porque me fez pensar já no material, que agora eu me lembrei do A Nova Infância e Análise, o próximo trabalho, né? Porque a importância de se maravilhar, né? Sim, é fundamental que a gente se maravilhe e a gente busca isso, né? Paradoxalmente, né? Um dos aspectos piores da nossa cultura contemporânea e das redes sociais, né? É o ataque aos momentos em que não nos maravilhamos, né? Porque a vida é feita de alguns momentos em que nos maravilhamos, eles passam e nós vamos ter que buscar. A festa termina, né? O fim da festa é terrível, né? Aquela hora que a gente vai recolher, né? Os negócios que estão no chão, os papelzinhos, e não tem mais festa, né? E já é domingo de noite, agora só tem conta para pagar, só tem coisa ruim, não é? E que saúde mental a gente precisa, né, para suportar o fim da festa. E isso falta como um traço cultural, e nós recebemos crianças, não é, que estão borrifadas por isso, né,
e que na sua criação não estão sendo ensinadas para o final da festa, porque os seus pais estão com dificuldade disso, porque as novas tecnologias elas vendem uma ilusão que isso não existe, né? Que eu posso estar maravilhado sempre, né? E aí eu sou adito, eu sou viciado, porque isso é falso. Eu não posso, não é humano e não faz bem para a próxima festa, né? Porque para eu fazer a próxima festa, eu vou precisar fazer o luto dessa festa, eu vou precisar estar triste dessa festa, eu vou precisar me entediar, né? Eu vou precisar sofrer. Não sei se eu estou sendo muito cáustico e terrível nessa manhã de sábado, eu estou dizendo que nós vamos precisar sofrer e tal, não é? Mas penso que sim, né? Então eu me lembro de um teatro que eu fazia com um menino, não é? Em que esse menino não tinha essa possibilidade porque estava vendida para ele a ilusão, né? De que a vida é um eterno maravilhar-se. E lá pelas tantas, quando ele deu uma melhoradinha, eu criava um roleplay em que eu me colocava na pele de um personagem, em que eu dizia, eu não quero TED, eu não aceito TED, me conta outra coisa, me diz outra coisa. E eu me fazia vê-lo, né? Eu encarnava a personagem que estava nele, né? E ele se assustava comigo, né? Porque ele não podia se assustar com ele, né? Aquilo estava tão entranhado nele, aquilo que é assustador, não é? Que precisamos usar um recurso do teatro, do roleplay, da cena, para ele com uma certa distância, né? Então, lá nós dizia, não, calma, calma, nós vamos dar um jeito nisso. Não, não, é só um pouquinho de tédio. E eu dizia, nem um pouquinho de tédio, acaba com essa merda e traz o próximo jogo. E era um negócio prazeroso de fazer e que ele já podia brincar e que nós estávamos sendo salvos pelo teatro, né? E o teatro nos ensinava que a gente busca o maravilhar-se, mas que a gente busca essa capacidade de suportar quando a gente não se maravilha. Sim. A Carla Crepaldi também agradecendo, a Roberta, a Aline, a Cida, de Tupã, que você está trazendo aí uma psicanálise viva, ética, todo mundo agradecendo o evento, a Juliana Gonçalves, a Aline Leme, muita gente realmente agradecendo essas suas palavras, a forma poética com que você traz a psicanálise. Né? Humana e tudo poética, mais. humana, interessante, divertida, dramática. Viva. E, ao mesmo tempo, momentos cômicos e tudo mais. Então, muito, muito bonito, muito interessante, Celso. E você sabe que você estava falando do fim da festa e eu fiquei pensando no fim do evento. Eu falei, já está chegando ao final. Vai dando uma tristeza. Mas como nós vivemos e precisamos ter esperança, já sonhamos com o evento bienal, né? Ótimo. E aproveito para agradecer muito, Celso. Para mim foi uma manhã extremamente enriquecedora, como eu imaginava e muito mais, né? E novamente a gratidão por esse momento. Viu? E já põe na agenda aí, né? Agendado. Setembro de 2022, a nossa próxima festa. Faremos outras festas até lá, mas essa já está marcada. Se não houver outra, ótimo. Muito obrigada, viu, Celso? Obrigado. Muito, vamos dizer, plenos. Eu acredito, né? Eu me sinto assim, plena. Foi uma linda conversa, né? Uma linda manhã. E nós só temos a agradecer. Tá? Sim. Bom, eu acredito sempre. Eu acredito que a gente pode, então, ir encerrando, né? Queria realmente agradecer a presença de todos, um abraço muito forte de todos, em você, Celso. Isso, a todos, abraços, né? Tenha um excelente fim de semana. Núcleo, a comissão de biblioteca agradecem, certo? Essa reinauguração das noites de biblioteca. Nossa Celso, manhã de biblioteca. Eu gostaria que você ficasse com a palavra final.
Bom, a palavra final, ela não vai existir. A palavra final, ela é um muito obrigado. Eu também sou muito grato, mais uma vez, por esse espaço que vocês abriram, por esse convite. Eu me senti muito bem. Vejam, a nossa semana, ela está mais cansativa. Todo mundo tem dado esse depoimento, não é? Que nós, assim, na quarentena, nós estamos mais cansados, a gente precisa fazer mais trabalho em casa, o trabalho nas telas, ele é um trabalho mais cansativo, a gente precisa, de repente, repor algumas coisas que no presencial não tem, não é? O que significa que num sábado de manhã, a gente corre o sério risco de não ter forças, de achar cansativo. E eu não achei, assim como vocês, eu também não achei, assim, passou rápido, passou tranquilo, passou bonito, passou lúdico, então eu agradeço vocês e até breve, não é? Mais tardar, setembro de 2022. Até breve. Informando a todos que o evento foi gravado e depois a gente está vendo formas para disponibilizar. Ótimo. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, obrigada. Um abraço. Tchau, tchau, abraços. Até.